Olá, olá, Marcos. Tudo bem? Tudo bem. Estou aqui me equipando aqui, tentando deixar esse negócio mais bonitinho, porque da última vez ficou bem feio. Tá muito escuro aqui? Não, né? Dá para me enxergar direito? Dá para enxergar. Eu mandei o link aqui pro pessoal, eles estão chegando. Gustavo! E aí? Fala, o grande Gustavo. Ó, você pode falar, Gustavo. Deixa eu destravar o microfone seu aqui. Acho que tá destravando. Ou você travou, não sei. Mas você pode falar. É só ele apertar embaixo que destrava aí. É, né? Enfim, eu acho que ele tá. Não, o dele já tá aberto já. Microfone. Mas quem aqui que vai vir? É a Patrícia, Carol e Luiz. Luiz, não sei, deve estar trabalhando, mas não tem problema não. Eu gravo a aula e amanhã eu mando, né? Eu subo no YouTube. Mas aí o link eu só compartilho com vocês, né? Não deixo lá público, não. O professor também tem que pagar conta, né, gente? Pelo amor de Deus. Gustavo, você tá aí? Vou esperar só mais um pouquinho. Marcos, eu estou gravando essa aula. Então, se você ficar incomodado de alguém assistir essa aula e ter seu rosto, você pode desativar a câmera, tá? Se você quiser, né? Porque depois alguém pode assistir, aí de repente a pessoa, você pode se sentir incomodado, e aí você tem o direito de não aparecer, né? Porque, né, vai que eu fico usando sua imagem aí, né, para ganhar dinheiro, né? Né, por favor. Mas o que eu falei, vou adiantar umas coisinhas logo. A Tainã deve entrar daqui a pouquinho, Patrícia, Luiz, não sei. Vamos ver aqui. Marcos, pode falar, Marcos. Rapaz, eu tenho dificuldade em repertório e argumentação, velho. Sim, Marcos. Na verdade, não é só você, não. Na verdade, é todo mundo, né? Todo mundo. Todo mundo. E eu vou dizer para você, assim, eu tenho conversado com algumas pessoas que vão fazer prova, inclusive vão fazer prova domingo, né? Para concurso. E eu vou dizer assim, elas estão totalmente despreparadas para a redação. Totalmente. Não sabe onde começar, como continuar e como terminar. E, assim, a grande maioria não vai ser classificada. Assim, não vai ser. E eu acho até perda de tempo. Quando uma pessoa não estuda direito, fazer a prova. Ela só está gastando dinheiro e gastando tempo. Porque para passar mesmo, tem que estudar, tem que ter rotina, tem que Uma levar a prova, sério. é uma prova que tem redação, a pessoa tem que estudar mesmo. Tem que estudar. Realmente. O E na parte Gustavo, de redação, pode falar. principalmente na Pode parte de falar. redação. Então, assim, tem as questões objetivas, né, tal, mas a redação, a maioria das pessoas tem problema, tem dificuldade. Então, se você tem Eu, dificuldade, você tem que estudar, eu, né? eu acho que a parte mais principal é a parte da redação. E aí, assim, vou dizer para você, o pessoal não está estudando redação e a grande chance delas serem desclassificadas é muito grande, é 100%. Porque a Exatamente. redação, às vezes, tem muito, conta muito ponto. Então, ela ajuda muito, assim, o cidadão a passar, entendeu? Um colega meu, ele foi mal na prova objetiva, mas só que na redação ele foi bem. Aí ele tava acho que foi na colocação, acho que foi foi 180. Aí com a redação ele foi para quinto lugar. Não estou dizendo. E aí, ó, eu estava conversando com umas pessoas hoje,
eu disse, né? Vou cobrar a taxa de R$ 20, porque a minha hora-aula é 60, né? Mas eu tenho compaixão do povo brasileiro e falei, eu tenho que pagar o Google Meet, né? Porque essa plataforma aqui é paga. Para eu gravar a aula, eu tenho que pagar. Aí falei, eu vou cobrar uma taxa de R$ 20, né? Porque aí é R$ 10 para mim, R$ 10 para o Google. O povo achou, assim, caro, achou... eu tô sem dinheiro agora. Falei, gente, assim, são 2 horas de aulas, com repertório, com referência bibliográfica. Faça o esforço de estudar, porque você pode odiar a redação, mas ela é a porta de entrada do seu cargo. Então, Eu, eu, você não tem que gostar do negócio, você tem que estudar e aprender, sabe? As pessoas que nem criança, assim, ele quer tomar remédio, que o remédio é ruim. Não, cara, toma um remédio, a gente faz bem. Mas as pessoas são, infelizmente, muito imaturas, e aí não aprendem, não estudam, nada, não faz nada. E aí quer jogar na sorte. Aí chega lá, o azar é certo, entendeu? E assim, não dá, né, para esperar que um cidadão seja classificado no concurso se ele não se esforça, né? O vem cá, Gustavo tá aí, Gustavo? Você tá quietinho? eu tenho uma dúvida. Hum. Eu tava pesquisando, aí eu vi dois argumentos, né? Eu vi alguma pessoa falando que cabe para qualquer tema, entendeu? Não, isso não existe, tá? Sai fora, hein? Omiss... um dos temas foi, um dos argumentos foi a desigualdade, o outro foi a omissão do Estado. Então, eu vou dar uma aula quinta-feira sobre o perfil do preso, do presidiário brasileiro e a superlotação dos presídios. E quais são as medidas do Estado. E aí vai entrar isso. Vai entrar a questão da desigualdade, do racismo, da Isso. questão da mídia Aí cabe, né? e... cabe, assim, cabe sim. Cabe. Mas, olha só, cabe, mas tem que saber usar. Não é jogar lá. Porque a redação ela tem que ter coerência. As pessoas esquecem disso. Então, por Eu exemplo, tava, quando se... Pode falar. eu tava, depois eu vou anotar o conceito de desigualdade, né? O conceito, porque para botar tipo tipo assim na desenvolvimento um, aí eu coloco o conceito e depois eu vou colocando um repertório, né? Não, na introdução, você coloca Desenvolvimento, eu tô suas falando. teses, né? E aí, Carol, boa Desenvolvimento. noite. Tudo bem? Mas, enfim, na introdução, você apresenta a tese. Não, eu No tô falando do D1, desenvolvimento um. você vai, se você apresentar 2 teses, você vai dissertar sobre a tese 1 no D1 e dissertar sobre a tese 2 no D2. E vai solucionar, na conclusão, essas 2 teses que você levantou, entendeu? Tem que estar tudo Entendi. amarradinho, tudo amarradinho. E essas teses têm que ser apresentadas na introdução. Ou seja, todo o texto vai estar interconectado, todo o texto. Você não pode falar de A e B na introdução, falar de C e D na argumentação e dar a solução para F. Não, eu tô falando Entende? assim, vamos supor, eu coloquei lá desigualdade, lá em cima, na argumentação, na introdução, eu botei desigualdade. Aí no desenvolvimento um eu posso botar, tipo, iniciar com o conceito de desigualdade. Depende, porque olha só, toda proposta de redação tem a problemática. Desigualdade é um assunto. O tema é um recorte específico dentro do assunto. Então, dentro de desigualdade social, por exemplo, a gente pode ter a questão da pobreza, a gente pode ter a questão da falta de saneamento básico, a gente pode ter a falta de acesso a direitos. Isso são temas dentro do assunto. Então, Isso, oi? falta de recursos, esse negócio. Mas aí tem que ter uma aula para saber o que é a diferença, né, de assunto, do tema e a problemática do tema, né? Então, desigualdade social é um assunto amplo, né? Mas saneamento básico, opa, já é outra coisa. Dentro da desigualdade social tem a falta de saneamento básico.
E aí, o que, que causa a falta de saneamento, a falta de saneamento básico? O que causa? Doenças, mortes e tal. E aí a problemática surge aí. Então, é como se fosse uma coisa grande assim, né? O assunto, depois vem o tema, depois vem a problemática, e aí sim, você vai começar a escrever depois de você entender essa cadeia de coisas. Não é assim, desigualdade social, vou falar sobre isso. Você vai tangenciar o tema, e aí você vai perder ponto. Mas, enfim, vou começar a falar agora sobre a proposta da redação. Eu vou abrir aqui. Se vocês não estiverem enxergando bem, vocês me falem, tá? E se vocês quiserem, eu vou dar uma ideia. Eu vou ler 2 textos motivadores e eu vou pedir para que vocês leiam os restantes, né? Se der tempo, né? A gente vai lendo. Porque minha voz ela vai ficando muito fraca depois. E aí começa a doer. E aí, se vocês puderem me ajudar a ler, a gente vai lendo e vai comentando, e eu vou citando os autores que eu estudei, que eu conheço. Vocês preferem que a gente leia boa parte dos textos motivadores e depois comente, ou vocês querem que a gente leia todos os textos motivadores e depois comente só de uma vez? O que vocês acham? Rapaz, eu acho bom ler e comentar, né? É porque eu coloquei 9 textos motivadores, tá? Eu coloquei 9. 9. Por quê? Porque eu queria dar o máximo de informação para vocês ficarem preparados, digamos, né? Porque esse assunto, eu mesmo assim não tinha muito conhecimento, fui estudar e vi que tem desdobramentos múltiplos, assim, esse tema, né? Eu falei, vou colocar o máximo de texto motivador para a galera ler, pesquisar alguma coisa, se der tempo, porque eu achei muito interessante dar um baita debate. Então, Carol, o que você acha, Carol? Gostei das duas opções. Pode ser. Vai, ou você pode explicar tudo depois a gente comenta. Porque a maioria desse dia eu tô dentro. Tá, então vocês podem anotar as dúvidas, as questões, e depois a gente debate um pouquinho, e depois eu leio mais, porque são 9 textos motivadores, né? Então, eu vou ler uma parte, e aí, se vocês quiserem, eu leio uma parte, a gente comenta, depois eu leio mais uma parte, a gente comenta depois, né, de ler tudo. Pode ser assim? Pronto, por mim tudo bem. É porque são 9 textos, eu vou ficar lendo, né? Mas, quero que vocês me ajudem, gente, porque minha voz é muito, muito fraca. Eu tive problema na garganta semana passada, eu fiquei de cama, pra vocês terem ideia. Mas bora lá. Se vocês quiserem fazer algum comentário, alguma coisa, sei lá, achar que é muito pertinente, vocês podem levantar a mãozinha aí e comentar, tá? Que eu termino de ler e vocês comentam alguma coisa aí. Só para... É porque eu não sou autoritário, né? Eu sou muito freiriano, digamos, sabe? E aí eu não gosto de ser um cara mandão. Mas eu vou ler com vocês, enquanto eu vou ler 2 textos motivadores, depois vocês vão poder comentar. Bora lá. Eu vou ser bem rápido, assim, né? Para adiantar a vida de vocês também. Bom, o tema é educação e o uso da inteligência artificial nas escolas. Soluções ou problemas à vista. Eu vi que a galera pediu esse tema. Eu achei muito pertinente. De cara eu achei assim, não, ai meu Deus, não estou afim disso. Mas aí eu fui pesquisar, fui ler e vi que realmente tem coisa para se falar e coisas bem sérias, bem complexas. Então, enfim, envolve questão de emprego, envolve questão da subjetividade humana que está se formando, envolve tanta coisa legal. Assim, eu achei legal de estudar, né? Vamos lá, texto 1. A inteligência artificial na educação é uma realidade, considerando que 7 em cada 10 alunos brasileiros já utilizaram a IA, né, para aprender. São números que surpreendem até certo ponto, tendo em vista que o uso da IA em massa é relativamente recente. Os avanços estão sendo tão rápidos que, inclusive, suscitam preocupações de ordem ética e moral, como destaca o pesquisador Paulo Boa Sorte em artigo para o site da Fundação Oswaldo Cruz. A IA é um campo da ciência e da computação que se concentra no desenvolvimento de sistemas e programas de computador capazes de realizar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana.
No caso da inteligência artificial na educação, o que se busca é facilitar os processos pedagógicos, otimizando o uso do tempo e dos recursos pelos seus profissionais. Então, seria um suporte, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, 90% dos estudantes já acham que estudar com o chat GPT é melhor do que com o tutor. Ó, guardem isso, tá, gente? Guardem isso. Acho que alguém chegou aqui, peraí. Deixa eu ver se alguém chegou. Tá cortando a minha voz? Sério? Não, para mim tá normal. Aí, Eu acho que Marcos. deve ser a internet de Marcos. Marcos, acho que sua internet tá caindo. Vê se você consegue outra rede aí, não sei. Rouba a rede do vizinho. Mas, enfim, se alguém chegar aqui, né, acho que não chegou ninguém, não. Voltou. Vamos lá. Então, eu vou tentar marcar isso aqui. Eu acho que dá pano para manga, essa questão dos adolescentes acharem que o chat GPT é melhor que o tutor. O tutor, na verdade, é uma pessoa que fica ali, né, na aula online ali, não sei se é um tipo um robozinho ou se é uma pessoa realmente, mas eu acho que é um tipo um robozinho. Os exemplos de inteligência artificial na educação são tantos que poderíamos nos estender ainda mais a destacar as soluções. Essa tecnologia cresce exponencialmente e já é um mercado global bilionário, tendo gerado mais de 4 bilhões em receitas no ano passado, 4 bilhões de dólares, né? Então, no caso, nos Estados Unidos. A tendência de crescimento é forte em razão dos benefícios da aplicação da IA na educação. Então, olha só, né? Temos um mercado sendo movimentado aí. Outra coisa para pensar, né? Texto 2, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, eu já sabia, né? Então, por isso que eu trouxe, né? Governo de São Paulo utilizará a IA para auxiliar na produção de material didático. Então, né, gente? Tarcísio, né? Essa figura, resolveu, em vez de contratar mais professores, usar a IA como suporte para criar material didático para as escolas. O secretário de Educação... tá, isso aqui eu não vou ler não, porque é só a legenda. O anúncio da gestão Tarcísio de Freitas, do Republicanos, impactará cerca de 3 milhões e 500 mil alunos no estado paulista. O objetivo da pasta é usar a IA para ajudar na formulação ou atualização dos slides utilizados pelos professores. Agora, a CEDU parece que produz conteúdo e envia semanalmente para os professores, e os professores têm que trabalhar aquele conteúdo que a CEDU enviou. A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo explicou que o projeto piloto não prevê a produção dos materiais do zero, a partir do uso da IA, mas sim como ferramenta de apoio aos professores, curriculistas, que são os professores que produzem o material, especializados na produção de materiais pedagógicos. Segundo a pasta, existem 90 professores curriculistas no estado paulista. Muito pouco, levando em consideração o tamanho de São Paulo, né, gente? Em nota enviada à Gazeta do Povo, a secretaria informou que a implementação da IA ainda está na fase de testes. A SEDUC planeja implementar um projeto piloto para incluir a IA como uma das etapas do processo de aprimoramento de aulas, né, do terceiro bimestre dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio. No estado paulista, alguns colégios particulares já utilizam programas de IA com o mesmo objetivo. Nas escolas estaduais do Espírito Santo, a IA Letros analisa os acertos e dificuldades de cada aluno nas redações. Eu já usei a Letros. Vou falar sobre isso, tá? A minha experiência com a Letros. Sindicatos e movimentos de esquerda reclamaram de uma possível substituição do corpo docente do Estado por programas de inteligência artificial. A primeira coisa que a gente pensa é isso, né? Quando a gente fala de inteligência artificial e mão de obra, né? Chat GPT. Alguém quer ler aí? Alguém está com voz aí? Eu posso ler. Obrigado. No processo educacional, também existem algumas aplicabilidades desses recursos tecnológicos, apesar de estarem caminhando com passos lentos na área. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Educação, a ciência e a cultura, UNESCO, a inteligência artificial pode ser relevante em duas frentes: na personalização da aprendizagem e melhoria do desempenho do aluno e em sistemas de gestão escolar. Além disso,
a entidade defende que a IA também é capaz de promover uma aprendizagem colaborativa. Professora do curso de Pedagogia e Licenciaturas do Centro de Educação, Filosofia e Teologia, Cefet, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Ana Lúcia de Souza Lopes, dá exemplos práticos de como esses benefícios podem ser conquistados. Segundo ela, uma das ferramentas em evidência é a robótica de telepresença, que pode ser aplicada no caso de estudantes doentes ou com limitações físicas e mentais. O objetivo é que eles mantenham a continuidade do aprendizado sem sair de casa. Vou marcar isso aqui, que isso aqui é interessante também. Essas fontes, gente, você pode usar aí para um dia vocês quiserem pesquisar, né? Deixa eu ver se esse texto é muito grande. Tá. Alguém quer ler? Eu leio, continuo lendo. Beleza. O metaverso é um ambiente virtual tridimensional em constante expansão. Os educadores podem criar experiências imersivas e interativas que vão além das limitações do ensino tradicional. Os alunos podem explorar simulações, museus virtuais e ambientes educacionais em 3D, tornando o processo de aprendizagem ainda mais envolvente e inovador. Além disso, o metaverso traz a oportunidade de interação social, sempre útil para o desenvolvimento de habilidades interpessoais. O metaverso na educação é uma tendência que deriva do conceito de metaverso, meta, além, e verso, universo. Ou seja, um mundo virtual onde as pessoas podem realizar suas atividades por meio da utilização de avatares. Com isso, é possível que uma pessoa seja representada por um avatar virtual, em vez de sua própria imagem física, seja para trabalhar, estudar, jogar ou qualquer outra atividade que dispense a presença real do indivíduo. O metaverso é considerado uma realidade do futuro, quando se acredita que os espaços virtuais, a realidade aumentada e os espaços físicos irão se misturar por meio da internet das coisas. Nesse cenário, certamente a educação também sofrerá impacto. Recentemente, o empresário Mark Zuckerberg decidiu mudar o nome do Facebook para a Meta, alegando que o metaverso será uma evolução da internet, na qual o usuário já não precisará estar diante da experiência para vivenciá-la. Beleza, eu vou ler aqui agora, né? Vou ajudar um pouquinho. Vocês querem? Vou ler aqui, vou explicar. Se bem que é uma charge, né? Está escrito aqui. É uma charge do Adão. Inteligência artificial. A pessoa está dizendo, aqui não tem nem rede de esgoto. Aí a pessoa diz, só tem que plugar na rede de internet. Então, deu para entender que, tipo, é só ela entrar no metaverso, entendeu? Porque existe aqueles óculos de realidade aumentada, que não sei se vocês já viram, uns negócios que se colocam assim, tipo uma viseira, que faz com que você imerse dentro de um universo digital, e parece que aquilo é real. Então é só usar uma viseira e está resolvido. É tipo isso, entendeu? É só plugar e pronto. Você está em outra realidade. O que vocês acham? A gente pode começar a conversar aqui ou quer continuar a leitura? O que vocês acham? É bom começar daí já. Começar a comentar um pouquinho? Então, vou comentar um pouquinho, então. Deixa eu ver, falta... é rapidinho mesmo, são 3. Eu achei que tivesse colocado textos muito longos, e eu tô vendo que eu não coloquei texto... esse texto é um pouquinho mais longo, esse é um pouquinho, esse é mais curto, e esse é um pouquinho mais longo, beleza. Então, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho Vou começar pelo básico, né? A gente tende a acreditar que até a gente que é mais velho, tá? Eu tenho 37 anos, eu sou da década de 90. Então, a gente tem
quem é mais velho tem um certo medo daquilo que é novo, e a gente tende a rejeitar o que é novo. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente dá um passo para trás e diz, epa, esse negócio vai tirar meu emprego. E assim, a verdade é que vai. É verdade, tá, gente? Porém, a inteligência artificial, ela pode ajudar o professor e pode ajudar o aluno. Mas, o que eu pude, isso estou falando porque eu já pesquisei, tá? Depois eu vou dar as referências. Mas, o que se pode esperar dentro de um cenário neoliberal, que é o sistema econômico vigente, é que cada vez mais as máquinas tomem os postos de trabalho comandados por seres humanos. Isso já está acontecendo desde da última revolução, né, industrial. Então, ou seja, você vai ser substituído por uma máquina. E prova disso é o que o Estado de São Paulo começou a fazer, né? Um absurdo. Primeiro, um absurdo um estado tão grande ter só 90 professores para criar currículos. Ou seja, professores sobrecarregados e doentes. Aí, o governador, muito legal, disse, olha só, eu vou trazer uma plataforma para ajudar vocês a não ficarem sobrecarregados. E aí, ele vai demitir pessoas. Entendeu? É isso que acontece. Eu não sei aí no estado de vocês, na cidade de vocês, mas aqui em Vitória, no Espírito Santo, os cobradores já não existem, porque substituíram os cobradores por bilhete eletrônico. E aí mandaram todo mundo embora. Não é? Então, a ideia do capitalismo ou do neoliberalismo é cada vez mais substituir a mão de obra humana por máquinas. Por quê? O sistema capitalista o que se objetiva sempre de maneira obsessiva e até burra é o lucro. Então, para eles, quanto menos custo para chegar ao lucro, melhor. E um ser humano ele tem que pagar salário, pagar direito, um ser humano fica doente, dá atestado, e é um projeto do próprio sistema que diminuir a receita pessoal, acabar com os impostos, eles odeiam o Estado, os empresários odeiam o Estado, vocês sabem disso, né? Então, assim, não pagar nada para ninguém, nem para o Estado, e só obter lucro. Então, essa desconfiança de que a IA vai roubar meu emprego, ela tem um fundamento mesmo. E não é algo, assim, uma paranoia, não. Realmente. Ela pode ser útil, sim. Tem outros aspectos que eu acho que são positivos. Eu vou trazer um aspecto positivo. Por exemplo, em situação de pessoas que estão doentes, nos hospitais, a inteligência artificial ela pode ajudar. Então, um conteúdo que pode ser ministrado de maneira virtual, ou um conteúdo que possa ser adaptado para uma pessoa que está acamada, isso pode ser muito, muito bom, né? A educação à distância, com todas as críticas que a gente tem que ter, inclusive sobre a qualidade dos cursos, às vezes a educação à distância é a única opção para quem mora no interior, bem afastado da cidade, e não tem como chegar à universidade. Então, a gente tem uma diminuição da qualidade de ensino, por causa dos cursos EAD, não só do EAD, mas, em geral, das faculdades privadas, dessas que têm muita promoção, a qualidade é péssima, mas, em contrapartida, tem pessoas que levam a sério e estudam e têm condições de chegar ao nível superior. Tá vendo que são duas coisas muito problemáticas? Uma parte é muito boa, porque tem gente que realmente estuda, leva a sério e se forma e é um profissional bom. E fez o cursinho EAD, que ele morava no interior, não tinha condições de ir para a cidade, viver na cidade é muito caro. Mas tem muita gente, muito pedagogo, e eu conheço pedagoga, né, que foi uma colega, que, sendo formada,
não sabe diferenciar mas, que é uma conjunção adversativa, de advérbio mais, que é advérbio de intensidade. Então, a pessoa escreveu na agenda do aluno, eu trabalhei o conteúdo com seu filho, mas, colocou I, mas ele não fez a outra atividade de matemática. A mãe veio reclamar na escola. Como é que uma professora escreve errado algo tão básico? E ela fez curso EAD. E sabe como ela foi aprovada? Plagiando 100% o TCC dela. Então, assim, quando as pessoas fazem críticas ao curso EAD, é disso que a gente está falando. De pessoas que não estudam, que saem dali formadas sem saber nada, nem diferenciar a conjunção de advérbio. Então, isso é um absurdo. Como é que essa pessoa vai para a sala de aula, dar aula para o seu filho, sem saber nem o básico? É um absurdo. Então, assim, por um lado, tem pessoas que chegam à universidade, ao curso superior, obtêm seu diploma por meio do curso à distância, porque a condição geográfica impede. Isso, conjunção adversativa. Então, gente, se você não sabe ainda a diferença de conjunção adversativa e advérbio, desista, não faça a prova. Desista mesmo, assim, porque coisas básicas são básicas, sabe? Se você for para federal, o professor não vai voltar lá para te ensinar, não. Você tem que saber isso. Então, é uma coisa muito séria. E aí, o que acontece? Tem essas duas questões da educação à distância, né? Que eu comentei. O metaverso, bom, ele é uma questão, uma tecnologia muito interessante. Eu acho muito interessante. Os meus alunos, eu dou aula de reforço, eles odeiam geografia. Odeiam geografia. E geografia para eles é muito entediante, e é entediante do jeito que é passado, por meio de livros. Agora, imagina uma pessoa que vai estudar o Polo Ártico, e, ou sei lá, ou vai estudar a Revolução Francesa, vai estudar a civilizações antigas, e ela, por meio de uma viseira, de um óculos de realidade aumentada, ela consiga, por meio do avatar dela, se inserir nesses lugares, que são fictícios, assim, né, digamos, né, ela consiga adentrar naquela história, naquele conteúdo, e sentir aquilo acontecendo. Eu acho isso, assim, genial. Genial. Imagina um menino que não gosta de história, não gosta de geografia, e ele possa, digitalmente, ou por meio do seu avatar, conhecer o Polo Ártico. Digitalmente, tá, gente? Isso torna muito mais atrativo a aula de geografia e de história. Para o moleque que está no 7º, 8º ano, que não está nem que eu dei a história de geografia. Isso é muito legal. Isso é genial. Isso é muito bom. Só que isso é um meio, né? As pessoas esquecem que tecnologias são meios, não são finalidades. Elas são criadas para facilitar, melhorar a convivência ou a nossa experiência em sociedade. Mas ela não deve ser tomada como finalidade. Ou seja, a gente não tem que estudar, trabalhar para a tecnologia. A gente tem que usá-la para melhorar nossa experiência no coletivo. E quando a gente vê as empresas patrocinando a educação, o que a gente tem que esperar é que as máquinas vão substituir a mão de obra dos professores e, meu querido, a coisa vai ficar muito mais feia. A gente tem estudos, hoje eu não trouxe estudo, mas não estou lembrando agora, tem estudos de que se até 2040 a educação continuar sofrendo com a baixa formação, o número de pessoas formadas na áreas, né, tanto especialidades ou pedagogia, não haverá professor em 2040, não haverá. A educação vai entrar em colapso. E essa galera aí do Todos pela Educação quer enfiar inteligência artificial a goela abaixo e não contratar mais professores, ou enfim, não quer contratar, não quer pagar. Prefere pagar um software, né, que não dá atestado, né, que não tem que pagar direitos, né, do que contratar mais um professor. E
eu acho que o que está por vir, no sentido trabalhista, é muito mais complicado e realmente é muito mais preocupante. Porque estamos vivemos, né? Nós vivemos um sistema capitalista no seu estágio neoliberal, que é enxugar o Estado o máximo, ou seja, tirar do Estado tudo aquilo que ele produz, trazer para a empresa privada. Vocês estão ligados que a Sabesp foi vendida, né? Em São Paulo, foi privatizada, ou seja, é o Estado sendo esvaziado, as empresas consumindo, pegando tudo para elas e vendendo serviço. Vendendo serviço como água, por exemplo. Agora a água é privatizada em São Paulo, né? Ou seja, a previsão do futuro é que ele seja pior mesmo. É as empresas tomando tudo, inclusive na educação, e os professores ficando cada vez mais estressados, sobrecarregados. E aí vale a preocupação das pessoas em relação aos seus empregos. E em relação também à tecnologia. Não a tecnologia em si, tá, gente? A tecnologia, ela é boa, né? Eu, por exemplo, vocês, por exemplo, nós estamos aqui usando uma plataforma de reunião online. Isso é tecnologia, isso é muito bom. Estou usando um celular, enfim, um computador, tudo isso é tecnologia, mas isso é um meio para que a finalidade, por exemplo, de eu dar aula e de vocês obterem conhecimento, aconteça. Isso é uma finalidade. Para que isso aconteça, essa troca de conhecimento, eu preciso de tecnologia. Mas, se eu fico o dia inteiro no computador jogando, o dia inteiro no celular, nas redes sociais, dando meme, eu transformei isso em finalidade da minha vida. E aí está o problema, né? Meios são meios, né? Finalidades são finalidades. Então, um celular, uma rede social, não é a finalidade do ser humano. Ele é um meio, ele é uma mídia, né? Então, quando o ser humano inverte isso, como o sistema econômico às vezes empurra isso, né? A gente tem hoje, por exemplo, uma realidade analógica e uma realidade digital para administrar duas vidas. E para o sistema isso é muito bom, porque é mais consumo. Então, quanto mais você consome, mais você se torna um ser obediente a aquilo que você deveria usar como finalidade, como meio, mas você acaba vivendo com a finalidade, por exemplo, de mostrar para as redes que você tem uma vida legal. E quando a gente sabe que, na verdade, ninguém está bem numa sociedade neoliberal. Ninguém está bem. Mas você tem que postar, você tem que mostrar isso. Então, as redes sociais, por exemplo, viraram a finalidade das pessoas, e não meios de conhecer pessoas, trocar, enfim, conhecimento, bater papo. Não. Se transformou em outra coisa. E aí que é o perigo, né? O Marcos levantou a mão aí, você quer falar, Marcos? É que nem o professor falou mesmo aí. Tá me ouvindo? Tô. Tudo é uma finalidade, né? Enfim, as pessoas... e aí, o que acontece? Se a escola, por exemplo, e a gente não tem ainda educação digital, educação virtual, e por que a gente não tem? E aí eu acho que isso é muito interessante. Tem um livro que eu coloquei lá no grupo, que é a Teoria do Currículo. Eu guardei ele, estava aqui na mesa. Aquele livro fala, é do Tomás Tadeu da Silva, eu acho, o nome do autor. Ele fala que aquilo que você vai aprender na escola tem um objetivo. Formar, eu vou dizer falsa consciência, que é o que o Marx dizia da ideologia. Formar pessoas sem consciência da própria realidade. Ou seja, a escola é um espaço de alienação. Vocês sabiam disso? A escola foi feita para dar errado. Vocês sabiam disso, gente? Fala, quem sabia disso? Que a escola foi feita para dar errado. Né, Carolina? Eu vou explicar por que ela foi feita para dar errado. A escola era, antes, feita para elite. Vocês sabiam, né? Até a década de 50 ali, era só elite que estudava. Aqui no Brasil, por exemplo, é só elite.
Com a industrialização, se cria no Brasil a escola para as massas. O que é massa, né, no campo da filosofia? Massa, e até da psicanálise, né? A massa é um amontoado de gente que não pensa, que abdica da forma de pensar, de ser, de existir delas mesmas para fazer parte do grupo. Isso é a massa. A massa não tem identidade, diferente do povo que tem uma identidade. Então, a escola foi pensada como prisão e como fábrica. Porque a isso quem vai falar também, gente, é Viviane Mosé. Ela fala isso no Café Filosófico, eu posso passar para vocês depois, se vocês quiserem. Manda o link, é maravilhoso aquele Café Filosófico, aquela palestra que ela dá. Eu posso mandar para vocês. Enfim, ai meu Deus. Me lembra lá no grupo, gente, ou me lembra no privado, por favor. Vocês me lembram? Promete que vocês vão me lembrar, porque é muita coisa, tá? Me lembra mesmo. Pode ir no privado me lembrar que eu mando na mesma hora. E ela vai falar isso, né? Não sei se ela já escreveu. É bem agitada aqui, mas eu adoro. Ela vai dizer, não sei se ela escreveu um livro, mas ela vai citar um pensador. Depois eu vou falar desse pensador, mas enfim. Escola como fábrica. Nós estudamos por séries, né? Então, primeira série, segunda série, agora é terceira série, quarta série, agora é ano, né? Isso lembra a produção em série das fábricas, né? Você tem conhecimento da vida fragmentado, dividido em disciplinas. Ou seja, você tem que obter disciplina, você precisa aprender para ser um ser humano que tenha conhecimento desse tipo de assunto, de tema, sei lá, mas não para relacionar isso com a vida. Você precisa depois provar isso para o professor que você sabe, que você aprendeu, que você absorveu aquilo. Então, essas palavras que ela vai falar, né? Grade, disciplina, prova, série, são palavras que a gente usa. Por exemplo, série na fábrica, a gente tem um conhecimento fragmentado, ela vai dizer, que é conhecimento da vida dividido em português, matemática, ciência, geografia, história, blá, blá. Mas a escola ensina esses conhecimentos como eles fossem separados. Separados, quando, na verdade, a vida acontece com tudo junto. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu estou aqui e a história está acontecendo. Eu estou aqui e a geografia está acontecendo. Né? A geopolítica está acontecendo. Estou aqui, estou usando o gênero aula para me comunicar. Então, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Na escola você aprende que tudo está separado. E isso não dá ao ser humano uma percepção do todo, do mundo como ele é e da vida como ela é. Então, você forma seres humanos incapazes de pensar no todo. Ser humanos incapazes de pensar na sociedade como ela se estrutura e se organiza. Então, a escola, ela foi feita para você sair de lá burro. Burro. Analfabeto funcional mesmo, e político. Então, o Darcy Ribeiro, sociólogo brasileiro, ele vai dizer, a crise na educação é um projeto. Sempre se fala em crise na educação. A crise na educação é um projeto do próprio poder dominante, do sistema. Ela tem que dar errado. Inclusive, as escolas da classe média também é muito ruim. Eu trabalhei numa escola privada, né, de reforço, e recebia muitos alunos das escolas particulares. E é a mesma coisa. Conteúdo, e os pais querem 10. Aquele conhecimento que os alunos obtinham e obtêm não dialoga com a realidade deles. Ou seja, é um conhecimento sem vida, sem necessidade, assim, é como se fosse um conhecimento sem razão, sabe assim? Para que eles vão saber disso, sendo que aquilo não está ligado ao cotidiano? A escola, existe 2 conceitos, que agora não vou lembrar o autor, tá, gente? Mas eu posso procurar o artigo depois. Existe uma ideia de que a escola é o lugar do não cotidiano. Você vai aprender conhecimento científico. Porque pensadores, principalmente filósofos, sociólogos,
acreditam que no cotidiano não há conhecimento. No dia a dia, não há conhecimento. E há conhecimento. O cotidiano, ele é tão banal, mas, ao mesmo tempo, ele é tão revelador daquilo que acontece o tempo todo com a gente, com a sociedade, com o mundo, com o clima, com o ambiente, tudo. E a gente não consegue dar conta de compreender o cotidiano. Né? Ninguém consegue compreender. Ninguém tem capacidade de entender um pouquinho a realidade. A gente fica assustado, fica com medo. E entra em conflito, né? A gente entra em conflito. Então, a Viviane vai falar bem assim, a gente é uma espécie de Frankenstein. Então, você tem um pedacinho de português, um pedacinho de matemática, um pedacinho de educação física, um pedacinho de química, de biologia. É como se fossem peças se encaixando. Sem um todo, você se forma todo fragmentado, conhecimento fragmentado, e sai dali sem entender nada, sem aprender nada. Isso é verdade. Prova disso são os números nos exames. No PNAD, tem um exame que eu esqueci agora, SAEB, tem um outro também, SAEB, né, gente? É o SAEB mesmo. Nossos exames sempre foram ruins. Aí pensa, aí olha, né? Que triste, temos que melhorar o nosso índice. Mentira, ninguém quer resolver isso. Porque sair da escola burro é muito bom para o sistema econômico. Porque aí tem a diferença da escola que forma burros na periferia e a escola que forma burros na classe média. E vou explicar. Por muita gente burra na classe pobre, essa galera vai varrer o chão da cidade e vai atender você na pizzaria. Ok. O sistema capitalista precisa dos pobres. O sistema cria pessoas para alimentá-lo. Quem vai falar sobre isso é ai, meu Deus, acho que é não sei se é o Weber, Max Weber, que vai falar da ética protestante e o espírito capitalista. Não sei se é o Weber ou se é o Engels. Eu acho que é o Weber. Já ouviram falar desse livro, gente? Já ouvi. Peraí, Meu professor de sociologia falava muito sobre ele. Isso, é isso mesmo. Então, o sistema cria pessoas que alimentam o próprio sistema. Então, precisamos ter pobres, precisamos ter pessoas desempregadas, desesperadas por emprego, para aceitar baixos salários, aceitar humilhação, aceitar o desrespeito aos seus direitos. Precisamos? Eles precisam, né? Eu não preciso. Mas eles precisam. Mas eles precisam de uma classe média que saia da escola burra, sem entender um texto filosófico, um texto de psicanálise, e eles saem sem a escola sem entender por mim, vão para a universidade também não entendem nada, burro pra caramba, para que eles ocupem o lugar onde eles vão ser os líderes e os patrões dessa galera que vai estar no shopping, limpando o chão, atendendo lá na pizzaria, mas eles vão ser líderes. Líderes burros, inclusive, né? Pensa, a escola foi feita para dar errado. O ser humano não ter conhecimento do todo, não saber que ele está sendo enganado. E eu vou citar outros autores também, tá? Eu vou falar, tá tudo anotado aqui. E aí, a classe média vai mandar na classe pobre e a elite vai mandar na classe média. Vai calar a boca da classe média. E o que a classe média no Brasil quer? Ser elite. E eles vão aceitar ser esmagado e humilhado pela elite. Então, a gente tem o pobre querendo ser classe média, querendo ter um pouquinho de direito e não consegue. Você tem a classe média querendo ser elite e não consegue. E essas classes, elas meio que brigam entre si. Mas, ao mesmo tempo, elas são muito puxa-saco uma da outra. Então, é o pobre que puxa saco da classe média e a classe média que puxa saco da elite. Ou seja, é um cidadão que mantém uma relação sadomasoquista com seu algoz. E isso tem relação com a questão da libertação dos escravos. Esse espírito subserviente e vira-lata tem relação com isso. E eu acho que a Carol já participou de uma aula que eu disse, né? Os negros foram libertos
Não foi porque as pessoas estavam pensando na humanidade deles, não foram porque precisava-se de pessoas para trabalhar nas fábricas e que essas pessoas receberiam salários. Não receberia, não podia ter escravizado para poder trabalhar na fábrica. Então, eles tinham que ser libertos para serem empregados das fábricas. Porém, o Brasil é tão racista que eles contrataram mão de obra europeia. Pegaram os pobres brancos lá da Europa, fudidos, trouxeram para cá. Para embranquecer a população, porque eles não, a nossa elite odeia mestiço, negro, pardo, preto, odeia mesmo, odeia. Por isso que negro morre todo dia o tempo inteiro e ninguém fala nada. O que aconteceu com essa galera que saiu das fazendas e que tiveram que pagar o seu senhor de engenho? A galera que é escravizada. Elas saíram dessas fazendas tendo que pagar para receber sua carta de alforria. Acho que era isso. Saíram de lá sem emprego, sem moradia, sem teto, sem nada, sem onde dormir, sem onde comer. O que essas pessoas fizeram? Tiveram que pedir emprego para o senhor de engenho de novo. E ali, elas tiveram que aceitar a humilhação. E aí, que o espírito brasileiro se forma tanto da classe mais pobre e a classe média, que é essa classe branca que vem trabalhar no Brasil, que é de fora, vai também ser maltratada no Brasil, que o Estado engana eles. O Estado diz assim, vem para cá, vocês, vem trabalhar aqui no Brasil, tem casa para vocês, tem terra, tem tudo. Mentira, chega aqui, não tem casa, não tem nada, eles têm que capilar tudo, trabalhar que nem os loucos. Essa é a classe média, a origem da classe média no Brasil. A tem elite, que é os donos de terras, né? Que pegavam nossas riquezas naturais e vendia tudo para o exterior. Essa é a elite brasileira, a classe média, essa galera branca que vem de fora, que se acha superior ao povo brasileiro e superior ao recém-liberto, que é negro, que é preto, né? Enfim, esse é o espírito. Aí, o que acontece? Começa na década de 50 a industrialização. Precisamos colocar essas pessoas nas escolas para aprender a escrever, a pelo menos assinar a carteira de trabalho, assinar um contrato, porque no Estado moderno você tem a sociedade do contrato. Não sei se vocês já ouviram falar dos contratualistas, né? Aí você vai ter o Rousseau falando do contrato, você vai ter os filósofos ali do iluminismo, eles vão falar sobre contrato. Aí tem o John Locke tem o John Locke que vai falar da iniciativa, da liberdade individual, da questão individual do ser humano, todo mundo nasce com direitos e tal, blá, blá, blá. Tem o Hobbes falando que o ser humano nasce mal e precisa de um monarca para poder administrar essa animalidade. Aí tem Rousseau falando, não, o homem nasce bom, mas a sociedade corrompe. E assim, aí eles vão pensar num Estado ou numa sociedade em que a gente elege um representante para administrar, criar leis para que a gente não se mate, ou ser súdito de um rei que seja impiedoso, como Maquiavel vai escrever, que seja duro, frio, para que a gente obedeça, tenha disciplina e para que a ordem aconteça, né? E a ordem, nesse sentido, não é a ordem no sentido de algo que está organizado, é de manter uma estrutura de poder e as pessoas obedecendo. Então, essa questão dos professores com o desemprego, ou seja, professores, pessoas que acabaram de se formar, vão aceitar receber menos e vão aceitar que as máquinas tomem seus postos de trabalho, cada vez mais vão ser cobrados e vão ficar mais doentes, e esses meninos vão para a escola todo dia, que saem de lá sem entender, por exemplo, por que eles pagam tão caro na conta de energia, por que eles pagam tantos juros quando, assim, né, quando o pai, a mãe vai comprar um tênis, vai comprar uma coisa no shopping. Essa galera vai sair da escola com um professor esgotado, doente,
e sem entender nada da realidade, da vida, de nada. Então, a Viviane Mosé vai citar um cara chamado Rui Castro. Eu acho que é Rui Castro mesmo, gente. Deixa eu ver se é Rui Castro, não, né? É Rui Canário, perdão, Rui Canário. Ele vai falar que a sociedade, à medida que ela avançou tecnologicamente, ela retrocedeu no intelecto. Ela se tornou imatura e infantil. Olha que interessante, né? Então, depois, se vocês quiserem pesquisar, eu procurei alguma coisa dele, mas não encontrei, não. Mas também tinha pouco tempo, né? Mas vocês podem... eu vou colocar aqui, é Rui Canário, o nome dele, no chat, que isso é muito interessante. Rui Canário, enfim. O Rui Canário vai falar sobre isso, a Viviane vai falar nessa aula do Café Filosófico, que à medida que a gente avança tecnologicamente, a gente se torna imaturo. A gente não amadurece, a gente não avança do ponto de vista intelectual, emocional, social e político. Ele vai dizer assim, né, que a sociedade ela avança tecnologicamente e fica imatura política e culturalmente, e socialmente. Ou seja, a gente tem muito acesso às coisas, mas entre nós, a gente não sabe como viver entre nós. A gente não sabe mais como lidar com o ser humano. E é verdade, né? Tipo, as pessoas não sabem lidar umas com as outras mais. Por isso que elas ficam nos aplicativos. Porque é muito fácil ali descartar um outro, né? Muito fácil. Você desliza, não gostei. Bloqueio. Enfim. É assim. Então, é muito mais fácil a vida digital, a vida virtual, do que a vida concreta. Onde as coisas são mais difíceis, né? Enfim, você tem que manter a pose, manter um certo sorriso, né? Mas então, eu falei que a escola ela foi feita para dar errado, nesse sentido que a escola, para o Bourdieu, eu já citei o Bourdieu uma vez aqui, né? Pierre Bourdieu, num livro chamado A Reprodução. Tem um livro do Demival Saviani, que eu mandei para vocês no grupo, Escola e Democracia. Vou mostrar aqui para vocês. Tá vendo esse livro aqui? Não sei se dá para ver. A câmera vai deixar ele meio que Sim, distorcido, né? dá para ver Escola e Democracia. Gente, esse livro, ele é a Bíblia do professor, sabe? A Bíblia. Aqui o Demival Saviani vai trazer, ele vai fazer uma compilação de teóricos, filósofos, pedagogos e de pedagogias que foram trabalhadas na educação no Brasil. E ele vai trazer o Pierre Bourdieu e Pássaro, né, que é o Jean-Paul Pássaro, que ele vai escrever junto, essa obra da reprodução, em que ele vai falar da teoria do sistema de ensino como violência simbólica. Olha que interessante. Eu vou voltar para a questão da inteligência artificial. Por quê? Quanto mais tecnologia, mais alienação. Quanto mais alienação, mais lucro. E mais gente burra. Beleza, pá. Então, assim, por que o aluno sai da escola sem entender nada, sem aprender nada e tal, e se torna um analfabeto político e funcional? Porque a escola, por exemplo, não vai trabalhar a educação política desse aluno que é um cidadão. Por exemplo, os alunos não conhecem, por exemplo, o regimento interno da escola. Eles têm o direito de conhecer como funciona a escola. Eles têm voz. Mas a escola não vai mostrar para ele que existe um negócio chamado regimento interno e que aquilo ali não é digamos assim, numa sociedade democrática, aquilo ali não pode ser imposto. Tem que ser discutido. Mas eles não falam, a escola não mostra isso, não diz, você só faz a matrícula e assina concordando com os termos da escola. Quando você assina, você está dizendo, essa escola tem o poder sobre mim. Aí, aquele documento ele é jurídico. Ele comprova que a escola pediu autorização e você deu permissão para que você fosse obediente às normas. Então, o aluno não sabe que, por exemplo, ele não pode ser impedido de estudar, sendo que o direito à educação é constitucional, que é a nossa lei maior,
Então, a escola não pode proibir. Mas, ao assinar na matrícula que ele está de acordo com as regras da escola, ele está assinando um acordo ele está assinando um contrato, um acordo, de que ele vai obedecer. Então, se ele obedece aquilo, e aquilo tem validade jurídica, ele vai ter que ficar sem aula, já que ele está sem uniforme. Mas a escola não vai dizer isso para ele. Porque o Pierre, o Bourdieu, vai dizer, a escola ela é um espaço do poder, da classe dominante, onde eles vão, de maneira arbitrária, impor o poder deles a vocês, que são alunos. E vocês vão obedecer. Vocês vão entender que existe hierarquia e que você deve obedecer essa hierarquia. Não estou dizendo da autoridade. A gente tem que ter autoridade, tem que ter hierarquia, tudo bem. Só que para o Pierre e para o Pássaro, eles vão dizer assim, a escola não vai mostrar seus mecanismos de poder de coerção. Ela vai te dar um currículo em que você não vai entender nada com nada. Por exemplo, você pode fazer... hoje se fala de transdisciplinaridade, mas, enfim, ninguém consegue colocar isso em prática. Você pode dar uma aula de português e usar a geografia, usar a história, usar a matemática, usar a física. Você pode. E aí eles criaram essa questão do itinerário, que, enfim, na prática virou uma coisa horrível. Mas a escola não vai ensinar você que a vida e o mundo acontecem o tempo todo, tudo junto. Porque ela precisa que você aprenda que tudo é fragmentado, tudo é segmentado. E não vai te dizer que, por exemplo, existe um documento normativo chamado Constituição, e que é um documento em que todo mundo tem que obedecê-lo, até o presidente tem que obedecer. A escola não vai te ensinar isso. Então você sai de lá sem saber que você tem direitos e deveres. Aliás, você sai de lá só sabendo que você tem deveres, não tem direitos. Então a escola é um espaço de violência simbólica, porque a violência não precisa ser a porrada, o xingamento, o cacetete. Ela tem que ser simbólica. Você tem que representar um poder. Você tem que ir no meio do poder. Como é que a pessoa vai fazer com que você entenda que ela tem poder? Por meio do castigo, né? Não pode entrar sem uniforme. Vou ligar para seu pai. Ele vai ser castigado. Então, existe uma violência até física aí, que acontece por meio da violência simbólica. Então, nesse sentido, a escola é um espaço de alienação, onde a classe dominante, geralmente a classe média que está trabalhando nas escolas, vai exercer seu poder e, por meio do currículo alienante, a criança, o cidadão, o adolescente não vai ter noção dos direitos dele e, portanto, vai aprender a obedecer. Então, a escola é um lugar onde os nossos corpos são disciplinados. Isso é um conceito que o Foucault vai trabalhar. Você ouviu falar do Michel Foucault, né? Michel Foucault. Vai trabalhar em história da sexualidade, né? Que é biopolítica. Enfim, vamos lá para a continuação dos textos. Eu falei que ia falar da Letros, né? A Letros é uma plataforma de inteligência artificial em que os alunos escrevem a redação e essa plataforma faz uma correção desses textos. E eu trabalhei com a Letras. E vou dizer, erra muito. A plataforma erra muito, muito, muito. E eu tive que ajudar os alunos a escrever o texto de forma coerente, porque a plataforma é uma inteligência artificial, não é natural, não é real. Ela simula uma inteligência. E não dá para confiar. Então, teve alunos que escreveram um texto nota 1000, digno, texto digno de nota 1000, e recebeu 700 na plataforma de inteligência artificial. Teve gente que escreveu um texto no nível 600 e recebeu 1000 pela plataforma. Estou colocando um melzinho com própolis aqui na garganta. Então, pensa, a máquina vai substituir a mão de obra. Vai, não tem jeito. Esse aluno que não aprendeu a escrever, e que a máquina está dizendo que ele aprendeu, ele vai ficar mais inteligente? Eu vou mostrar a chave aqui, não sei se eu coloquei. Qualquer coisa eu coloco.
E é exatamente isso que vai acontecer. A coisa não tá bonita, vai ficar pior. Ah, não coloquei, não. Mas eu vou ver, eu vou te mostrar aqui. É bem legal. Que é assim. Ai, meu Deus, cadê? Pode falar alguma coisa aí, tá? Pelo amor de Deus. Pode colocar suas dúvidas aí. Teve uma hora que você falou sobre Foucault, mas aí eu me perdi na história. O Foucault, ele é um pensador pós-estruturalista. Ele vai dizer assim: o poder não é só da classe dominante. O poder está em todo lugar, o tempo todo, e as pessoas compartilham do poder. Por exemplo, Marx vai falar da classe trabalhadora e da burguesia, e que essa classe trabalhadora ela é oprimida materialmente, ou seja, economicamente, por uma classe dominante que é a burguesia. E ele vai dizer assim, olha, não é bem assim, o Foucault, né? Ele vai dizer assim, na verdade, todo mundo tem um certo poder e todo mundo exerce o poder. E aí, é verdade. Eu vou procurar aqui a charge sobre inteligência artificial para te mostrar. E aí, acontece. Um homem pobre, ele pode exercer um poder. E sobre quem ele vai exercer o poder? Sobre a esposa, que é a mulher, que ele vai espancar, vai bater. Sobre os filhos, que são crianças, que ele vai espancar e vai bater, vai fazer barbaridades. Então, um cara que é pobre, ele também tem poder. Ele pode ser pobre, mas ele é homem. Então, ele tem o poder por ele ser homem. Então, ele vai oprimir sua mulher e seus filhos. Então, o Foucault vai dizer, todo mundo tem poder, e todo mundo exerce o poder no micro cotidiano, ele vai chamar de microfísica, né? Então, é a mãe que tem poder sobre o filho e que espanca o filho. É o filho que tem o poder sobre o cachorro e maltrata o cachorro. Então, todo mundo tem um certo poder e todo mundo opera nessa linguagem e nessa performatividade da violência. Então, não é só a burguesia oprimindo. A classe trabalhadora também oprime, entendeu? Então, não tem ninguém bonzinho, ninguém vítima do sistema. É vítima do sistema, mas também colabora com o sistema. Ou seja, o oprimido também é opressor. E é por isso que ele adora o opressor. Porque ele aprende a ser opressor, com o próprio opressor, em vez de ele, né, o Freire vai dizer, né, por meio da produção da consciência, o homem, né, o ser humano, teria consciência da violência que sofre e libertaria os outros, né, por meio do conhecimento, da produção de consciência por meio do conhecimento. Isso não vai acontecer quando você acredita que a violência é a melhor forma de exercer o poder sobre as pessoas. Então, quando você exerce a violência, você está dizendo, está certo violentar. Então, é por isso que muito pobre vota em caras neoliberais que vai retirar direitos deles. Muita gente que é entregador de iFood, motorista de Uber, vai votar naquele cara que vai dizer, eu vou acabar com o direito trabalhista. Ou você quer emprego ou você quer direito. Porque ele acha que a vida é assim, é violência. Está tudo certo. Sempre foi assim mesmo, né? E aí ele não percebe que ele está sendo violentado mais. Porque ele também vai violentar. E para ele, essa é a realidade. Só que essa pessoa que vai trabalhar no Uber, que vai, sei lá, vender o picolé, ele acredita que ele é o responsável pela própria vida, pelo sucesso, pelo fracasso, que é isso que o discurso meritocrático afirma, né, no capitalismo. Ao mesmo tempo, essa pessoa ali passou pela escola. E como é que ele consegue, mesmo a gente chega ao ensino fundamental com nono ano, né? Eu fui até o oitavo. A gente fica 8, eu fiquei 8, né? Depois do ensino médio foram 3 anos. 8, 9, 10, 11. Isso mesmo? 8, 9, 10, 11. 11 anos. Passei 11 anos na escola. Hoje se passa 12, 13 anos na escola. Como é que a pessoa que passa 3 anos na escola, sai da escola
defendendo pessoa que vai tirar direitos dela. Porque a escola é um espaço de alienação. É ali na escola que ela não aprende na escola que ela tem direitos, que ela também tem poder. Ela não aprende na escola que democracia é o poder do povo. Ela não aprende isso. Eles são um perigo para o sistema, eles são um perigo para a escola. Como é que o Também diretor... tem aquela famosa frase de Freire, quando a educação não é libertadora, acho que é de Freire, o sonho do oprimido é se tornar opressor. Exatamente. Exatamente. Então, assim, o Bourdieu vai falar, existe um sistema de ensino que é violento, que não emancipa as pessoas, que violenta elas. E elas não percebem, porque a violência simbólica, ela não é, ela pode ser verbal, mas ela pode ser um olhar, né? É aquela pessoa que olha para você, o pai ou a mãe, você já sabe que você vai apanhar se você aprontar. Ela é, enfim, é a maneira como você se veste na frente de uma pessoa, então é um atendente de loja que vai atender uma pessoa que está mais bem vestida do que a outra. Então, isso é violência simbólica. Quando você está num shopping, vai numa loja e você não está tão bem vestido com uma outra pessoa do lado, você sofre violência simbólica. Que é a pessoa que está mais bem vestida é atendida primeiro na sua frente. E você não. Isso é violência simbólica. Isso é o poder também da classe dominante, dizendo, sai daqui, esse lugar não é seu. Enfim, a charge que eu ia te mostrar é essa aqui. Eu vou mostrar para você, porque eu acho ela muito interessante. Porque uma plataforma que dá 1.000 para um aluno que deveria ter 600, assim, não é confiável, né? E aí, peraí, deixa eu parar de partilhar aqui e vou partilhar a charge. Tá vendo aqui? O cara vai falar bem assim, cara, olha que legal, a taxa de escolarização dos brasileiros entre 5 e 17 anos já passa de 93%. Você leu essa notícia? Ele li, mas não entendi quase nada. Então é isso, né? O menino que não sabe escrever direito tirou 1.000 e o menino que sabe escrever bem tirou 600. Porque é uma máquina, né? Por mais que a máquina seja muito boa e ela serve como suporte, ela não é um ser humano. E um ser humano, por mais que ele tenha construído a bomba atômica, tenha criado o racismo, criado o machismo, o homem também, o ser humano, criou a arte, a filosofia, a psicanálise, a sociologia. Então, não tem como você competir com um ser humano. Não tem como. A, a IA, ela simula uma inteligência humana, ela simula, mas ela não substitui. Mas, para o sistema capitalista, é bom que ela substitua e você sempre vai encontrar
Carol! Oi, Carol. Assisto direto, eu assisto direto, cara. E assim, eu fico bravo comigo na hora, eu xingo aqui, cara. Você tem noção. Você tá rindo, né? Muito bom. Eu sou muito louco. Tá Já, gravando aqui. já aconteceu comigo também. É, né? Mas, assim, eu sou um pouco desatento, tá? Um pouco, na verdade, bastante. Mas, Eu super, enfim, eu super viajando na aula e do nada, pum, sai. do nada, né? Mas eu vou aproveitar que só tá eu e você aqui. Essa aula vai ser gravada e o pessoal vai assistir depois. Eu vou te mandar o link do Vivendo Mosé, que eu te falei. Sim, fiquei curiosa, quero assistir. Cara, é muito bom. Assim, a Viviane, quando fala de educação, ela é incrível. Aqui, ó. E é assim, é 40 minutos, assim, entendeu? Bem rapidinho. Eu gosto de assistir essas coisas. E esse cara que é o Rui Canário, que ela cita, eu acho ele maravilhoso para citar numa redação sobre IA e educação em escola, né, e tal, porque Uhum, deixa eu mandar aqui para você também. Vou mandar lá pro WhatsApp. ok. Aí depois você assiste, assim. Eu adoro assistir esses negócios, enfim, Eu sou nerd, também. né? Ah, que bom. Eu também sou meio. Sério, sou muito nerd, cara. E assim, é difícil encontrar pessoas nerds, né? A pessoa que não tem Instagram e não é entendida pelo grupo, é triste. Você não tem Instagram? Sério? Eu tenho, você acredita? Eu tenho. Eu Não, tenho. mas eu não tenho por causa dos concursos, né? Eu acabei optando por vida Não, corrida, trabalho, estudo e tudo. que bom, que bom, que bom. Assim, você não tá perdendo nada. Assim, eu uso o Instagram, ele é meio que um meio de comunicação, né? Então, eu acompanho algumas coisas que estão acontecendo no país. Eu uso Uhum. para rir também, tem coisas engraçadas que eu adoro. Faz bem pra gente, assim, bem-estar mental mesmo, assim. Uhum. Mas não é minha finalidade, entende? Eu só É uso um assim. meio, como você falou, É, é um meio. cara, tem uma filósofa que eu já falei nas outras aulas, que é a Massa Tiburi, que ela fala muito sobre isso. A tecnologia é um meio, o celular, a rede, é um meio, não é finalidade. Já vai falar sobre isso. Uhum. Ela tem um livro que é chamado Filosofia Prática, ele é muito bom, para falar sobre ética, vida cotidiana virtual e, enfim, um negócio assim. Ela fala sobre o cotidiano concreto e o cotidiano virtual. E é muito legal. É um livro de 2014, maravilhoso. Foi ali que eu me apaixonei por ela e nunca mais parei. Márcia Tiburi, né? Ela é maravilhosa demais, cara. Esse livro tem em PDF. Mande no grupo, depois. Eu acho que eu tenho. Se qualquer coisa, depois eu te mando. Certo. Mas, enfim. Já citei aí, né? O Rui Sim. Canário, se você quiser dar uma lidinha. A Eu Viviane já, Bozek falou já sobre a escola como fábrica de prisão. Você pode citar também o Pierre Bourdieu. Ele escreveu esse livro com outra pessoa, que é o Jean-Claude Passaro. Que vai falar sobre a teoria do ensino como violência simbólica. Vou falar do Freire. Tem que falar do Freire, porque, gente, não dá para falar de educação e falar do Freire, porque é o nosso queridinho, né? O Freire vai falar do método bancário, né? Que sim. é acreditar que o professor sabe tudo, o aluno sabe nada, ele é um depósito, e por ele ser um depósito, ele jamais vai ter consciência dos processos, das coisas que ele está vivendo, né? E. Ai, meu Deus, não sei se eu tenho tempo aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Peraí. Peraí. Ah, olha só. Eu acho que vai ao encontro da questão alienadora do Pierre Bourdieu, até a questão da alienação de Marx, né? Eu acho que vai ao encontro, porque esses dois autores eles são marxistas. No livro do Freire, esse livrinho aqui maravilhoso, que é outra Bíblia também, que é o Pedagogia do Oprimido, aí na página 87 da Bíblia, ele diz bem assim:
Esta concepção bancária implica, além dos interesses já referidos, outros aspectos que envolvem sua falsa visão dos homens. Aspectos, ora explicitados, ora não em sua prática. Ou seja, uma falsa visão do mundo pelo ser humano. O ser humano não entende o que está acontecendo no mundo por meio da educação bancária. Que eu estava dizendo agora, né? Você tem português, matemática, mas vai para a rua, você não entende nada de nada. Você fala assim, meu filho, escreve uma crônica, não sei. Mas você acabou de ter aula, sim. A ideia da educação é que você não saiba mesmo, entendeu? E a ideia é que tem pensadores que vai chamar o Estado, né, moderno, de burguês. Por quê? O pobre vai sair sem saber escrever uma crônica. Mas o menino da classe média, ele vai saber escrever um pouquinho, entendeu? Por mais que o sistema seja ruim, a classe média valoriza muito o ensino superior. E eu vejo muito isso com meus alunos são de classe média também, né? Os pais ficam ali em cima, obcecados. E aí eles vão aprender a escrever mais ou menos uma crônica. Mas o menino da periferia não vai. Não estou dizendo que isso é um determinismo, não, tá? Que todo mundo que é pobre não vai conseguir. Mas a tendência é que aconteça assim e vem acontecendo há séculos, né? Aí ele vai dizer o seguinte: sugere uma dicotomia inexistente homem-mundo. Ou seja, o homem separado do mundo. O mundo alheio a ele e ele alheio ao mundo. Homem simplesmente no mundo e não com o mundo. Pensa, a educação com a tecnologia e a inteligência artificial é o ser humano com a máquina e não com o mundo. E com uma inteligência artificial, não real, não natural. Homem simplesmente no mundo e não com o mundo e com os outros. Ou seja, seres humanos não com os outros, com máquinas. A gente está sendo educado para ser um robô. Concebe a sua consciência como algo espacializado neles e não aos homens como corpos conscientes. A consciência como se fosse algo senão dentro dos homens, mecanicistamente compartimentada, passivamente aberta ao mundo que irá enchendo de realidade. Então, ele está dizendo assim, o método bancário, você é passivo, você não tem noção de que você é um sujeito, e o sujeito, na história da filosofia, é aquele que alguns vão dizer que se assujeita, mas também vai ser aquele que também tem consciência de si como ser histórico e político que move a história, move o mundo. Então, na concepção bancária de ensino, hoje você vai ter uma máquina que vai te ensinar, que vai corrigir, e você só vai se relacionar com ela. E isso vai fazer com que você perca cada vez mais a capacidade de lidar com o ser humano, mas que você saiba lidar com a máquina, porque é ela que vai te empregar, e é com ela que você vai trabalhar. Então, me parece assim que a ideia é cada vez mais eliminar o ser humano do mercado de trabalho e o ser humano virar um robô de tanto trabalhar, que é o que está acontecendo, e você não aprender mais a saber lidar com o outro ser humano, que é o que está acontecendo. A gente tem excesso de tecnologia, mas tem muita gente votando de fascista, tem gente muito violenta, gente que tem discurso contra elas próprias, né? Então, você tem pessoas muito burras, politicamente, socialmente, culturalmente, intelectualmente, e tem a tecnologia dizendo, olha, a gente está no ápice da inteligência. Então, uma coisa não carrega a outra, né? Não dialoga, enfim, uma coisa não se encaixa na outra. Porque no capitalismo, a máquina tem mais valor do que o ser humano, né? Então, o discurso pró-tecnologia, enfim, pró-máquina, ele sempre vai ser veiculado nas grandes mídias, e porque alguém está ganhando bilhões de dólares todo ano com isso, né? E a ideia é que ganhe cada vez mais. Mas vamos tentar encerrar, né? 9h20, mais ou menos, eu encerro. No texto 6, vai ter essa informação que eu acho muito interessante. A IA... Ai, meu Deus, só aparecendo um negócio aqui. Sai. Será que vai continuar aparecendo isso? Ah, bom. Você está conseguindo ler, né? Tá bom. A IA pode contribuir ou ameaçar a qualidade da aprendizagem?
Segundo o site GovTech, conteúdo em inglês, 30% dos usuários do ChatGPT são estudantes, mas 70% não são, né? Que utilizam principalmente para escrita. Essa é a mais uma evidência de que a inteligência artificial na educação é um recurso que já foi incorporado. 30%! Olha o que estão dizendo. É um recurso que já foi incorporado, é um processo sem volta, mas é 30% dos estudantes. E os outros 70%? Não são estudantes. Então, há uma incoerência nessa informação aqui, né? Mas a pessoa que não tem capacidade interpretativa, ela vai acreditar que é um caminho sem volta. E não é, porque nem todo mundo tem computador, nem todo mundo tem celular. Há milhões de pessoas na pobreza que não tem nem televisão. Às vezes até tem, né? Mas não tem um celular. Então, eles querem colocar isso como, olha, essa é a realidade. Quando, na verdade, não é totalmente a realidade. É uma parte da realidade. Só que as grandes mídias vão trazer isso como a realidade esmagadora, e não é. E o próprio número já diz, 30%, não 70% dos usuários. Como destaca um artigo da Universidade de Stanford, a IA pode ajudar, inclusive, na criação de novas formas de ensino, desde que utilizada com critério. Ok, né? Beleza. Logo, o que se espera daqui para frente é que ela seja uma ferramenta para melhorar a qualidade dos processos pedagógicos em geral. Alessandra Montini, professora e coordenadora dos projetos LabData, explica que a inteligência artificial será fundamental para a educação. As câmeras instaladas dentro das salas de aula, desde a educação, do nível fundamental até a pós-graduação, pode perceber o que o aluno está entendendo, faltou uma conjunção, entender o que o aluno está entendendo, quem não está entendendo, quem está engajado e quem não está engajado. Então, o reconhecimento facial em tempo real pode nos ajudar. Olha que perigo agora. Você está vendo que ela disse de uma sala de aula sem professor, com câmeras, tentando detectar se você está aprendendo ou não pelo reconhecimento facial. Ou seja, não tem professor nessa sala de aula. Existe um sistema de monitoramento de reconhecimento facial que vai tentar ler a sua face e descobrir se você está aprendendo ou não. Olha que loucura. E isso é o melhor dos mundos, né? Segundo essas pessoas. Óbvio, né? Eu também uso o chat GPT quando eu estou com uma dúvida, principalmente sintaxe, né? Que é um negócio que todo mundo tem dúvida, até professores são doutores, a gente está sempre conversando sobre isso, né? Questão de gramática e tal. A gente usa o chat GPT para dar uma luz, que é muito bom, mas a gente não acha que o chat GPT deva substituir a mão de obra humana, né? Pelo amor de Deus. Aqui, essa pessoa está dizendo, nível fundamental, crianças sendo vigiadas por câmeras, sem professor. Ela fala da educação do fundamental até pós-graduação, então até o doutorado, sendo monitorada por câmeras. Olha que doideira, você no computador, sendo monitorado 24 horas, o tempo inteiro, sem ser humano ali, né? Ou seja, sem salário, sem direitos, né? Para neoliberalismo está ótimo, né? Não precisa pagar mais ninguém. Ao se tratar do ensino EAD, a Alessandra ressalta alguns benefícios, como a inteligência artificial pode entender se o aluno, com base na IRIS, que é um sistema de monitoramento, durante a aula, está entendendo ou não. Quando ele está assistindo às aulas gravadas, a inteligência artificial pode perceber qual o momento em que o aluno passa mais rápido ou mais devagar na atividade, talvez, né? Qual ele precisa de reforço, ou não, né? Ela pode gerar automaticamente exercícios que possam ser feitos pelos alunos. Ela está dizendo assim, de acordo com o tempo que a pessoa demora a fazer uma atividade, o algoritmo vai entender que aquele aluno está com dificuldade e vai pedir para ele refazer mais atividades com base no tempo que ele demorou para responder aquela questão, entendeu? Então, não tem um professor ali olhando para a cara dele dizendo, eu acho que esse menino está com um problema em casa e ele não está conseguindo se concentrar na aula. Tem alguma coisa acontecendo com ele. Sabe quando o professor vê um menino calor de quase 60 graus no verão, com blusa de frio, e ele não socializa, ele não conversa com ninguém, ele não aprende, o professor diz assim, essa pessoa está sofrendo abuso em casa. Ele é um ser humano, né?
E aí chama o pedagogo e vai conversar com o aluno. E aí descobre que aquele menino está se cortando, está sofrendo abuso sexual, está sendo espancado em casa. Isso uma máquina jamais vai fazer. Mas eles acreditam que o reconhecimento facial vai detectar tudo, né? Essa é a promessa neoliberal, né, para a educação. Então, assim, o futuro é bem perigoso. Ela vai dizer assim, de um termo chamado gap, que é atraso, né? Ela percebe que ele está falando da íris, né? E da inteligência artificial que usa o algoritmo. Ela percebe que ele tem gap em algum momento, ele gera exercício, né? Quando ele tem atraso. Tem gap, ele gera exercício. É isso. Ela pode ser geradora automática desses exercícios. Olha como ela só fica falando a mesma coisa, essa mulher, né? Ou seja, está defendendo o mercado, né, enfim, neoliberal, da tecnologia, e vamos estipar a humanidade das pessoas, porque quanto menos humanas elas forem, quanto mais robóticas elas forem, é mais fácil de administrar, enfim, de torná-las viciadas tornar elas robôs viciadas em robôs, entende? É muito interessante isso. Eu coloquei a questão da internet das coisas, mas eu acho que isso aqui não é tão interessante de abordar agora, que é só uma coisinha que eu coloquei a mais. Mas tem um filósofo chamado, por exemplo, o Walter Benjamin, que ele vai falar sobre o empobrecimento da experiência. O que é isso? É um empobrecimento do ser humano com a experiência humana. Empobrecimento da experiência. Tem artigo dele, enfim. O que é isso? Se você não se dá a possibilidade de ter outras experiências na sua vida, novas, com pessoas novas, de culturas novas, você não vai ter abertura para o diferente, para o outro. Então, o outro sempre vai te causar medo, sempre vai te causar repulsa. Isso é muito perigoso. Uma sociedade onde o algoritmo manipula o seu gosto, o seu comportamento, como tem feito, né? Tem documentários que já foram feitos e já estão disponíveis na Netflix, chamado Privacidade Hackeada, Dilema das Redes, você vai assistir lá. Uma sociedade em que o algoritmo resolve tudo, pensa tudo, mas eu não preciso de ser humano para ser racional, porque existe um aplicativo que vai saber o que você gosta, o que você não gosta. Então, você não tem paciência para a diferença do outro, a complexidade do outro. Então, o Walter Benjamin, Walter Benjamin é um pensador da teoria crítica da escola de Frankfurt da Alemanha, né? Que estava ali no meio do nazismo tentando produzir pensamento, né, e reflexão. Ele vai dizer, as pessoas estão fechadas em si mesmas, elas não têm mais abertura para o outro, a realidade é que os aparelhos estão tomando cada vez mais uma dimensão do todo da vida. O outro cara chamado Guy Debord vai falar da sociedade do espetáculo. Ele vai criar um livro, né? Sociedade do espetáculo. Espetáculo. Vai falar, as pessoas vivem por meio de imagens, que é o avatar. Hoje nós temos uma imagem, um avatar, e a gente quer que a gente seja igual aquele avatar que a gente criou, que a gente tenha uma vida igual aquele avatar tem nas redes sociais, que não é a nossa vida real. Aquilo ali é um recorte da nossa vida, né? E a gente está preso a essa vida digital, que não é real, que está todo mundo simulando e mentindo e fingindo. Ou seja, para agradar o algoritmo, que é um robô. Ou seja, a gente está vivendo para agradar o algoritmo. Ou seja, não é para agradar o outro ser humano. E se o outro ser humano me parece confuso, complicado, você quer descartar. Você não tem paciência mais. Porque você não se dá mais a chance de ter experiência com o outro mais. Então, quando você está conversando com uma pessoa, você está falando de um problema familiar ou profissional, a pessoa diz, nossa, mas eu também tenho um problema. Mas eu também tenho um problema profissional com o meu chefe. Mas também minha mãe também é muito chata. E aí vocês nem conversam mais. Você, tipo, um reclama de um lado, outro reclama de outro, e vocês vão para casa sem ter diálogo, né? Que é
é uma questão que o Freire vai falar da educação dialógica. Ou seja, a educação e a produção da consciência só se dá... também. A educação só se dá por meio do diálogo, que é por meio da escuta, por meio de uma posição humilde do professor, que é o professor aprendendo com o aluno aprendendo com o professor. Então, nessa postura dialógica, há o diálogo. Ou seja, numa sociedade em que a gente não tem mais paciência e nem, enfim, a gente não quer entender o outro, e a gente está fechado para experiências outras da vida, a gente se fecha com o nosso grupinho, forma bolhas, tribos, e vive a nossa vida como se fosse uma seita, né? E aquilo que é diferente tem que ser excluído. Por isso que o fascismo está em alta, né? Vamos lá, vamos caminhar para o fim. E aqui tem uma charge, né, do Thiago Lucas, que eu peguei de um jornal pernambucano, que é a máquina com uma mala, saindo de trabalho, e a pessoa com diploma desempregada. E, infelizmente, esse é o cenário. E eu trouxe um pouquinho desse conceito da educação disruptiva, isso mesmo, disruptiva. Porque isso pode cair em concurso. Pode cair por quê? Porque isso já está acontecendo. Então, pode cair esse conceito e não quero que vocês fiquem prejudicados. Eu vou ler aqui rapidinho, né, para a gente encerrar. A educação disruptiva refere-se à inovação e às soluções para as práticas pedagógicas. E vamos aproximar o modelo educacional tradicional para otimizar o processo de ensino e aprendizagem. Nossa, ficou muito ruim a construção sintática aqui, mas tudo bem. Surgiu com a proposta de aperfeiçoar o que já existe para se adequar ao mundo moderno. Nesse sentido, as tecnologias disruptivas são aplicadas na educação para promover essas mudanças. Disrupção tem um sentido de aquilo que irrompe, né? Aquilo que vem para transformar ou vem para revolucionar, né? A tecnologia permite simplificar as atividades e torná-las mais acessíveis, pois amplia a conexão e a interação entre as pessoas e os objetos de conhecimento. Dessa forma, é possível promover o desenvolvimento das habilidades necessárias para a sociedade atual. Mentira isso, né? Tá vendo como as mídias mentem, né? Como é que a gente vai criar habilidades para uma sociedade que está doente por falta de empatia, se as crianças, e tem gente defendendo que as crianças devem ir para a escola, sentar no computador, ter um sistema de monitoramento para saber se ela está aprendendo ou não, e ter um algoritmo para dar uma atividade para ela, porque o algoritmo entendeu que ela não está aprendendo. Às vezes a pessoa está com fome e não consegue aprender. Às vezes a criança está sendo espancada em casa e não consegue aprender. Às vezes a criança está sendo estuprada em casa e não consegue aprender. Então, o algoritmo vai entender isso? Não vai. Por isso que a gente vive uma epidemia de depressão e de transtorno de ansiedade. Porque cada vez mais a gente se afeiçoa à máquina, se afeiçoa aos aparelhos, e cada vez mais a gente se esvazia de humanidade. Ou seja, a gente vira robô, se torna uma pessoa fria, sem experiência com o outro, e automaticamente a gente se torna autoritário e fascista. Esse é o projeto neoliberal. E está dando muito certo, né? Dá para dizer, infelizmente. Dentre as características da educação disruptiva, estão a multidisciplinaridade, que é mentira, nunca acontece direito, a colaboração, a flexibilidade, a horizontalidade, mentira também, né? A inclusão, a praticidade, a cultura digital, a democratização, entre outros. Você está vendo como que os meios de comunicação tentam te convencer que esse é o melhor cenário de todos. O novo modelo de educação, com a aplicação da disrupção, é baseado em 3 conceitos distintos. A andragogia, o lifelong learning e eutagogia. Esses conceitos eu acho interessantes. A andragogia refere-se à educação voltada para o adulto, ou seja, a pedagogia é o ensino voltado para a criança, né? A andragogia é voltada para o adulto, ou seja, é uma prática educativa que orienta esse público a aprender, sendo contrária à pedagogia, cujo foco é ensinar crianças. Lifelong learning significa uma educação ao longo da vida, que eu acho bom também, né? Isto é, contrário à ideia de conclusão dos estudos.
Ele se refere a uma formação continuada ou aprendizagem contínua, que convida as pessoas a gostar de aprender e a buscar conhecimento como um estilo de vida, né? Que é o que a gente tenta fazer, né? Quando tem tempo. Já a eutagogia é uma educação autodidata, né? Em que o aluno é o principal responsável pela aquisição de conhecimento. Dessa forma, é ele quem define o que deseja aprender e como fazer. Eu consigo fazer assim também, tá? Às vezes eu aprendo sozinho, do meu jeito e tal, mas é bom que a gente também saia de casa para conversar com as pessoas, né? Por mais que as pessoas, às vezes, não têm muita coisa para oferecer, às vezes você encontra uma pessoa, quando, se você tem sorte, você encontra uma pessoa inteligente, que gosta de livros, que gosta de conversar, e tem assuntos saudáveis. E aí você encontra uma pessoa assim, aí você se apaixona e quer casar, né? Mas, enfim, esse é um conceito que está associado ao autodesenvolvimento. A tecnologia é uma grande aliada da educação disruptiva, pois permite inovar as práticas pedagógicas e oferecer novas possibilidades para o processo de ensino e aprendizagem. E nós terminamos desses motivadores, e eu vou tentar, enfim. Você ficou muito confusa? Conta aí para mim. Gostei bastante das sugestões, dos autores, dos insights, dos vídeos. Bem legal, gostei muito. Eu esqueci de falar do Vygotsky, você acredita? Melhor que isso é importante, porque aí. Você já ouviu falar do Vygotsky, né? Já do socio-interacionismo. Isso, eu esqueci de falar sobre isso. E eu adoro Vygotsky, cara. Poxa vida. Mas, enfim, é porque eu amo fazer essas coisas. O Vygotsky vai dizer, o ser humano ele tem zonas de aprendizagem e o outro ser humano ele é importante na aquisição da linguagem e na produção do aparelho cognitivo do outro ser humano. Então, o outro ser humano, aliás, o Vygotsky vai dizer, a gente só é ser humano porque a gente interage com o outro ser humano. O ser humano criou a linguagem, por meio da linguagem, a gente adquire a linguagem por meio do diálogo, por meio do contato, da interação. Agora, pensa, uma sociedade em que as crianças vão aprender por meio de máquinas, sendo monitoradas por máquinas, por aparelhos, e sendo avaliadas por máquinas o tempo inteiro. Não tem interação humana, não tem compaixão, não tem empatia, entende? Você está formando subjetividades esvaziadas. Esvaziadas. E me fala se um ser humano que tem a subjetividade vazia, se ela sabe lidar com o mundo cheio de desafios. Esse ser humano, ele vai viver tenso, com medo e deprimido. E a sociedade, com seus números de depressão, suicídio, ansiosos, está aí para comprovar, né? A gente está vivendo um tremendo processo de esvaziamento subjetivo ou dessubjetivação, ou seja, a gente não está se tornando mais ser humano. A gente está vivendo esse processo já faz tempos, em que as pessoas já não gostam de ler. Aí inventaram o aparelho celular, o smartphone, agora só fica no celular. A concentração delas dura 15 segundos. Então, se você vai trabalhar um conto com um aluno, de 7 páginas, ele vai dizer, isso é enorme, eu não consegui ler, eu já passei por isso, tá? 7 páginas, ele achou enorme. Ou seja, o próprio aparelho cognitivo está sendo mal formado, já tem pesquisas que afirmam isso, e o nosso intelecto está sendo prejudicado. Ou seja, aquilo que nos fez chegar até aqui, enquanto humanidade, está sendo prejudicado. Ou seja, a gente está deixando de ser um ser humano para ser um robô. Ou ser um robô animal. Entendeu? E é por isso, por exemplo, que a gente vê muitos candidatos aí falando de 15 segundos numa frase de efeito. Para causar o quê? Engajamento nas redes sociais. Né? É o que um candidato aí de São Paulo tá fazendo. Ele vai no debate, choca em 15 segundos alguma coisa. Fala outra barbaridade em 15 segundos. Porque os shorts, que é os 15 segundos, né, os vídeos recortados em 15 segundos, eles bombam muito nas redes. Eles têm muitas visualizações, assim, muita. Então, o cara sabe como se comunicar com a massa. Lembra que eu falei que a massa é
grupo de pessoas Sem identidade. sem identidade. E o que faz a gente ter identidade? É a interação entre os seres humanos, é a compaixão, é a sensação de pertencimento a essa comunidade. É a cultura que você estabelece com elas, é os laços afetivos que você cria com ela, é a experiência, a vivência. Isso tudo a gente está perdendo por meio das máquinas. As máquinas se tornaram a finalidade do capital e a gente não está percebendo e está indo junto. Então, a gente está perdendo o tato com o outro ser humano. Não é verdade? A gente está mais estressado, mais angustiado, mais deprimido, mais... Enfim. E parece que a gente não tem mais espaço para o outro. Quiçá, a gente também não tem espaço nem para a gente, porque a gente também está esvaziado, né? A gente também está sendo robotizado dessa forma, né? Então, deixa eu ver aqui. Eu falei aqui eu coloquei Marx, né? Que, enfim, né? Ai, meu Deus. Vou tentar falar rapidinho. O Marx falava da construção do ser humano. Esses filósofos todos, eles são bem cafonas, eles falam o homem, né? Eu detesto esse termo. Assim. Mas eles eram homens machistas no seu tempo, quando falavam homem. Mas eu gosto de falar ser humano, que eu acho que é mais bonito, que é mais democrático. Ele vai falar assim, que o homem se forma por meio das condições materiais, das condições históricas que ele vive. Então, se o ser humano está se formando subjetivamente, objetivamente, por meio de máquinas, por meio de programas, o que você vai esperar desse ser humano que está virando robô? Você não vai esperar nada, você vai esperar uma pessoa fria, deprimida, vazia, viciada em telas e votando naquele candidato que eu não quero falar aqui, né? Entendeu? Sim. Então, é isso. É um projeto, para mim é um projeto, está dando certo. E isso faz com que, se você é uma pessoa que não se atenta, você vire um fascista em potencial. É um termo que o Theodor Adorno vai cunhar em 1945 ou 1950, quando ele cria um livro, cria uma pesquisa, ele mais uma equipe, na Universidade de Berkeley, eu acho, ou Stanford, eu acho que é Stanford. Ele vai dizer assim, ele vai fazer uma pesquisa, ele e uma equipe, para saber se os americanos são nazistas quanto os alemães nazistas. Ele vai descobrir que os americanos são tão nazistas quanto os alemães nazistas, né? Ele foi exilado, né, da Alemanha, o Theodor Adorno. Ele escreveu um livro, que era uma pesquisa, chamado Estudos da Personalidade Autoritária. E aí, por meio desse estudo, você percebe os graus de autoritarismo que o ser humano tem e como a personalidade formada dentro do sistema capitalista, cheio de ódio, de preconceito, forma pessoas fascistas em potencial, ou seja, uma pessoa que está em estado de prontidão para que um líder autoritário violento chegue e o convença de colocar todo o seu mal-estar para fora. Então, pensa Brasil 2016 para cá. As pessoas são formadas no capitalismo para serem violentas, preconceituosas, agressivas e burras e vazias. Você tem o avanço do conservadorismo e do fascismo, discurso fascista mesmo, sem, enfim, até o ministro da comunicação utilizando a Richard Wagner, no fundo, que é um nazista, utilizando texto e frases do Goebbels, que era o ministro da comunicação do Hitler. A gente tem a nazi-fascistização do mundo, né? Então, elementos do fascismo, do nazismo ganhando força, porque no ser humano, que é educado por meio de telas, por meio de aparelhos, sem contato com outro ser humano, sem entender que o outro ser humano também é um reflexo dele, essa pessoa, gente, ela só vai ter vazio, ela só vai ter... e aí, ela vai ter só uma pessoa passiva que vai receber informação e vai devolver, sabe assim? Tipo ventríloco, assim, né? É como, sei lá, a pessoa recebesse uma informação e vomitasse isso, sem pensar, né? Tem a Ana Arendt também, que vai falar do vazio da ação, da emoção, do pensamento.
que isso torna as pessoas também autoritárias. Essa mulher aqui, que eu acho que eu já falei uma vez, eu vou encerrar logo, tá? Para não tomar muito tempo. Eichmann, em Jerusalém, sei lá. Não estou lembrando como é que se escreve agora, tá? Mas é Eichmann, em Jerusalém. Ela vai falar. O cara que fazia a logística para transportar os judeus para a Câmara de Gás, ele dizia que ele só fazia isso porque ele recebia ordens. Então, ele só estava fazendo o trabalho dele. Por mais que o trabalho deles fosse imoral, né? Então, ele estava recebendo ordens, era um funcionário, ele só estava cumprindo com os deveres. E ela vai cunhar o termo banalidade do mal, o mal radical, que ela vai cunhar no origem do totalitarismo, e ela vai falar desse ser humano que se produz na modernidade, que é um ser humano vazio na hora de pensar, vazio na hora de sentir e vazio na hora de agir. Então, Theodor Adorno e Hannah Arendt, eles já disseram, ó, o sujeito da modernidade é o sujeito fascista, infelizmente. A Marcia Tiburi também vai falar do complexo de Hamlet, no Complexo de Vira-Lata, análise da humilhação brasileira, que ela vai também analisar o sujeito brasileiro moderno, que ela vai dizer, olha, o sujeito moderno brasileiro também é autoritário e é fascista. Bom, eu vou... meu Deus, eu coloquei mais anotações aqui, mas eu não vou poder falar porque já me alonguei. Enfim, se você precisar de mais bibliografia, eu te mando, sei lá, qualquer coisa assim. Enfim, você já percebeu que eu gosto, né, de falar, né? Muito boa aula, adorei. E adoro estudar. Ai, obrigado. Eu fico achando assim, meu Deus, eu tô falando pra caramba, a pessoa tá com sono, tá cansada, tem que dormir e acordar cedo, né? É muito boa, vale muito a pena. Não pare não, continue. Ai, sério? A gente precisa, é sério. Pô, que legal, eu fico muito feliz, tá? Eu sempre fico ansioso, assim, pra aula. Fico pensando, será que as pessoas vão gostar de mim, gente? Continue, porque a gente precisa. Sua aula é muito boa, um nível muito elevado. Eu já Ah, participei de outros cursos, mas seu é muito bom. Muito bom fico mesmo. feliz, fico muito feliz, fico realizado, assim. Enfim, se você precisar de material, de ideias, assim, e, assim, meu cotidiano é muito corrido, mas quando sobra um tempinho, ou às vezes estou comendo, eu vou lá, mando um arquivo para a pessoa, ou estou no computador, vou lá e mando alguma coisa, aí eu acabo ajudando. Mas se precisar de algum documento, alguma coisa, um artigo, um livro, PDF, eu tenho uma biblioteca aqui que tem 5 gigas de PDF. Eu amo. Aí eu te mando também, tá bom? Tá bom, muito obrigada e um bom descanso para você. Você também. Boa noite. Obrigado pela atenção e pela presença. Boa Até a noite. próxima. Tchau, Tchau, tchau. Para a gravação. Cadê? Para a gravação.